da UNE e da UBS que vieram para o Congresso Nacional, para esse momento. Cumprimentando aí o senador Mauro Benevides, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, já com... Senhores congressistas, peço a todo o plenário que de pé assista a partir desse momento o compromisso de posse do excelentíssimo senhor presidente da República, Dr. Itamar Franco. Senhor presidente, permita-me, antes de ler o compromisso, que entregue a Vossa Excelência a minha declaração de bens. Compromisso do Presidente da República. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Fazer o seu juramento de posse na presidência da República, o senador, aliás, o presidente agora, Itamar Franco, ex-senador. E o hino nacional é apropriado pelos estudantes nas galerias, sem respeito às normas de execução do hino. O símbolo nacional nas mãos dos estudantes. Portanto, de uma maneira informal e nada protocolar, a solenidade de posse tem o hino nacional, que continua. Bom, senador Mauro Benevides. A declaração de bens entregue à mesa. Entregou. Senhor presidente Itamar Franco, será remetida à publicação nos termos constitucionais e regimentais. Num gesto simbólico, Itamar Franco entregou há pouco a sua declaração de bens empossado ao senador Mauro para Benevides. o período de 29 de dezembro de 1992 a 1º de janeiro de 1995, como presidente da República Federativa do Brasil, o senhor Itamar Augusto Quartiero Franco. Visivelmente emocionado. Convido o senhor primeiro secretário do Congresso Nacional, essa informação, deputado Inocêncio de Oliveira, a proceder à leitura do termo de posse do doutor Itamar Franco na presidência da República. Deputado Inocêncio de Oliveira, primeiro secretário. Senhor Itamar Augusto Quartiero Franco no cargo de presidente da República. Às 12h30 do dia 29 de dezembro de 1992, perante
Congresso Nacional, reunido em sessão conjunta no plenário da Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, sob direção da mesa do Congresso Nacional, constituída do senhor senador Mauro Benevides, presidente, do senhor deputado Genésio Bernardino, no exercício da presidência da Câmara dos Deputados, secretariada pelos senhores senador Diceu Carneiro e deputado Inocêncio Oliveira, primeiros secretários do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, respectivamente, compareceu o senhor doutor Itamar Augusto Cautiero Franco, vice-presidente da República, eleito em segundo turno no dia 17 de dezembro de 1989, a fim de ser investido, de acordo com o artigo 79 da Constituição, no cargo de presidente da República, em virtude da renúncia do senhor Fernando Afonso Collor de Mello, ocorrido nesta data. O empossado proferiu, na forma do artigo 78 da Constituição, o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem-estar do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E de conformidade com o disposto no artigo 75 do Regimento Comum, lavrou-se o presente termo, que é assinado pelo empossado e pela mesa que dirigiu nossos trabalhos. Está lido, senhor presidente. O doutor Itamar Franco assinará agora o termo de posse, subscrito também por mim na condição de presidente do Senado e do Congresso, pelo deputado Genésio Bernardino, presidente em exercício da Câmara dos Deputados, e pelos demais membros da mesa. Termo de posse é assinado nesse momento pelo senador Mauro Benevides, presidente do Senado e do Congresso Nacional, pelo deputado Genésio Bernardino, do PMDB de Minas Gerais, no exercício da presidência da Câmara dos Deputados, já que substitui o deputado Ibsen Pinheiro, do PMDB do Rio Grande do Sul, que está ausente do país nesse momento. Assinado o livro de posse, está definitivamente empossado na presidência da República Itamar Augusto Cautiero Franco. Aí a assinatura do senador Diceu Carneiro, que é o primeiro secretário do Senado. Tendo sido cumprido o objetivo dessa histórica reunião, destinada à tomada de compromisso de posse do senhor presidente Dr. Itamar Franco, desejo agradecer a presença das autoridades do corpo diplomático, de todos os senhores parlamentares, os 81 senadores e um número expressivo de deputados que, comparecendo a essa solenidade, trouxeram sem dúvida um realce excepcional a esse fato, assistido graças aos veículos de comunicação por milhões de brasileiros nesse instante. E diria ao senhor presidente Itamar Franco de que o Congresso Nacional, consciente de suas responsabilidades históricas, tudo fará para que o seu governo possa de fato atender às aspirações da comunidade brasileira. A presidência comunica aos senhores senadores que o ministro Sidney Sanches, que preside o processo de impeachment que tramita no Senado Federal, convoca para as 13h30 de hoje uma sessão do Senado Federal, quando Sua Excelência apreciará
alguns aspectos do processo de impeachment naquela outra casa legislativa que compõe o Congresso Nacional. Está encerrada a sessão. Bom, como dissemos, Itamar Franco, agora presidente da República, somente irá se pronunciar oficialmente à nação amanhã. Itamar Franco vai deixar nesse momento o plenário da Câmara dos Deputados e os senadores aí presentes se destinarão ao plenário do Senado. As galerias cantam Ó Minas Gerais, numa homenagem ao mineiro Itamar Franco. Os estudantes aí presentes recebem os cumprimentos de Itamar Franco. E agora um acontecimento no mínimo curioso. Os senadores, sob a presidência do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches, vão se reunir no processo de julgamento do impeachment. Impeachment que não mais existe, de vez que não existe mais objeto deste julgamento. Fernando Collor já não há mais como sofrer o impeachment, que continua sendo na história democrática de todo mundo um instrumento inédito, nunca foi usado. Fernando Collor chegou perto, mas renunciou antes e dentro de 15 minutos nós vamos acompanhar do plenário do Senado a continuação da sessão do impeachment, onde o ministro Sidney Sanches, que preside esse processo, deve colocar sob julgamento dos senhores senadores, os 81 senadores presentes, a discussão se há ou não prosseguimento do julgamento, de vez que existe uma pena acessória que não a do impeachment, a possível inelegibilidade de Fernando Collor de Mello por ter cometido crime de responsabilidade, se condenado for, 8 anos de inelegibilidade. Essa questão é questão jurídica controvertida, é uma questão politicamente polêmica e será alvo de discussão dos senhores senadores dentro de mais alguns minutos no plenário do Senado, que nesse momento está absolutamente vazio. Itamar Franco vai deixando o plenário da Câmara, cumprimentado por várias pessoas, já como presidente da República, vai lentamente saindo, sendo cumprimentado por todos ali presentes. Deputados federais, senadores, deputados distritais de Brasília, membros do corpo diplomático, amigos, acompanhado pelo deputado Genésio Bernardino, parece que mais atrás ali o senador Humberto Lucena, líder do PMDB no Senado Federal. Foi cumprimentado pelo seu ministro da Previdência Social, jornalista Antônio Brito. Jornalista e deputado Antônio Brito. E eu tenho aqui ao meu lado, nesse momento, o nosso amigo Luiz Gutenberg. Gutenberg, o que você tem a dizer de tudo isso que nós acabamos de assistir? Eu acho que é um drama em vários atos. Acabamos de assistir mais um ato, eu acho que essa altura do campeonato é o 6º ou 7º ato desta manhã, desta vertiginosa manhã. Em apenas 4 horas aconteceram coisas que nunca se imaginava nesse país. Uma coisa espantosa, aliás prevista pelo presidente Fernando Collor. Ele disse no dia 25 de março de 92. 1992 será o ano da virada, o ano da mudança de expectativas da sociedade em relação ao futuro do país. Em 1993 estaremos prontos para arrebentar a boca do balão, prontos para recuperar a capacidade de crescimento sustentado da economia brasileira. Portanto, parece surrealismo, né, Gutenberg? A profecia de Fernando Collor. Mas nós estamos já, enquanto que o presidente Itamar Franco está deixando neste momento o plenário da Câmara dos Deputados
onde se impulsou e fez o seu juramento de presidente da República, recebendo manifestações de deputados, de parlamentares em geral, e de algumas personalidades presentes, o presidente de vários partidos, o presidente do partido do PSDB, o presidente do PT, o motorista Heriberto, que era uma das figuras mais visadas e mais aplaudidas lá dessa posse de Itamar, o presidente Itamar. Enquanto que o presidente Itamar está deixando o plenário da Câmara dos Deputados, as atenções começam a se voltar para outro plenário, para o plenário do Senado Federal, onde daqui a meia hora, segundo a convocação, daqui a 10 minutos, segundo a convocação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches, teremos o ato final, o penúltimo ato da história, que é a decisão sobre o prosseguimento ou trancamento do processo de Collor. Há uma tendência a essa novidade, a que o Senado realize uma sessão secreta para estudar a possibilidade. Ele está abraçando agora o Francisco Heriberto, o motorista Francisco Heriberto, que é realmente o pivô de tudo. Se não fosse ele, não teria havido impeachment de Collor. Foi o Heriberto que estabeleceu o elo perdido. Agora o Emir Lando, o relator da CPI, uma peça fundamental. Temberg, é curioso, você falou de tantos atos políticos que aconteceram hoje. Eu conversava há pouco com um colega jornalista argentino do La Nación, que dizia que ele e seus companheiros do El Clarín estiveram muito agitados aqui quando a Câmara votou autorização para o impeachment. E que depois isso caiu no marasmo, que não acontecia mais nada. Ele dizia, será que hoje ainda vai acontecer alguma coisa? Que nós viemos aqui antes do Natal, fomos passar o Natal em casa em Buenos Aires, agora voltamos. Será que hoje acontece alguma coisa? Isso por volta de 8h30 da manhã, quando ainda não havia começado a sessão. Mas o jornalista Carlos Raimundo Roberts pôde assistir várias coisas num dia só. E acho que sai daqui carregado de notícias. Ele disse que na Argentina há um interesse muito grande por todo esse processo que acontece no Brasil. E recentemente uma certa inveja. O seu jornal publicou 17 páginas sobre esse momento político do país. Inveja por quem, Augusto? Pode contar. Porque o caso do presidente da Argentina, Menem, não é mais grave do que não é menos grave do que o do Brasil e do que do caso do presidente Collor. Há uma grande insatisfação na opinião pública argentina e eles dizem, e eu conversei com vários jornalistas argentinos aqui, que estão, inclusive um brasileiro que vive hoje na Argentina, e todos eles disseram que realmente há uma grande inveja, o interesse pelo caso do impeachment brasileiro, pelo... No plenário, já sem o presidente Itamar Franco, que aí está chegando ao Salão Verde, acompanhado pelo presidente do Congresso, o senador Mauro Benevides. Grande preocupação da segurança do Senado Federal, que, aliás, fez um excelente trabalho nesses dias. Não houve nenhum tumulto, nenhuma confusão, tudo na mais perfeita ordem. O presidente Itamar Franco, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, se dirigindo provavelmente ao gabinete do presidente do Congresso, onde ele ficará por alguns instantes para depois voltar ao Palácio do Planalto, agora como presidente da República, não mais como presidente em exercício. Senadores, dentro de 9 minutos, já deverão estar no plenário do Senado Federal para a retomada da sessão de julgamento, que foi interrompida hoje de manhã. Para aí! Às 9h40. Presidente Itamar Franco ainda se dirigindo pelo Salão Verde.
Aí eles estão decidindo para ver para que lado o presidente Itamar Franco vai. Se vai para o gabinete do senador Mauro Benevides ou se ele volta direto ao Palácio do Planalto, se retirando do prédio do Congresso Nacional. Ele não quis entrar pela rampa, que seria uma entrada solene, ele preferiu entrar pela chapelaria, que é uma espécie de subsolo, onde as pessoas que trabalham na Câmara entram. Carlos Nascimento. E você vai acompanhar toda a movimentação em Brasília, a renúncia do presidente Collor, a posse de Itamar Franco, a seguir em nossos telejornais.